Orlando, como interpretar a frase do Freud: o humor é uma das formas mais elevadas de defesa do ego"? Essa é uma frase que eu sempre cito ela, né, eu brinco assim, eu parafraseio ela, diz assim: "Freud diz que a saúde mental está no ato de dar risada, né, de si mesmo". Isso é interessante, porque lá no texto, "O Xiste e suas relações com o inconsciente", Freud diz assim: "O humor é uma das formas pelas quais o ego se defende contra os efeitos do conflito e da necessidade". Então, quando a gente fala de humor, a gente está falando de um fenômeno que, estabiliza as emoções, que tem essa pegada, tem exatamente esse caminho. Antes de eu entrar no ponto psicanalítico, só uma observação daquilo que a gente percebe na formação das emoções. Os bebês, eles nascem com a capacidade de sorrir. E eles não têm um sentido do que é o ato de sorrir. Mas o que se percebeu? Se percebeu que o ato de sorrir é contagioso. Então, quando uma criança dá risada perto de uma outra criança, a outra criança começa a sorrir também. Então, do jeito que a alegria é contagiosa, essa emoção, a tristeza também é contagiosa. Quando um bebê está chorando e você leva esse bebê para um local onde existem outros bebês, os outros começam a chorar ou se incomodam. E é interessante que a gente também tem essa capacidade. Se a gente vê uma criança triste, num processo de empatia, a gente fica também triste. A gente começa a ter uma certa angústia. E a gente também, quando vê uma criança sorrindo, isso estabiliza as emoções da gente. Então, isso é uma matriz neurológica, é uma construção. Quando Freud fala das emoções, ele fala dessa emoção que contagia. Então, essa frase atribuída a Freud, né, o humor é uma das formas mais elevadas de defesa do ego, ela nos traz a perspectiva psicanalítica de que o ego é um ente, né, algo dentro de nós, que procura se defender das angústias. Então, assim, quando um paciente chega para a gente de uma forma angustiante, de uma forma pesada, nos traz episódios, sintomas cuja história é densa, só o fato de você levá-lo de alguma forma a sorrir, só isso já, por excelência, é fornecer a ele um mecanismo de estabilização do humor naquele momento. Claro, mas a psicanálise não tem essa perspectiva da psicologia positiva, do otimismo. Não, ela não tem. No entanto, quando eu estou com alguém que sofre, eu preciso trazê-lo para um local onde ele dá conta, e aí vem o ponto, né? Ele dá conta de lidar com algo tão dolorido. E o humor faz esse caminho, né? Então, Freud acredita que o humor pode ser uma forma de defesa do ego. E sendo uma forma de defesa do ego, ela se insere na nossa clínica, sim. Né? É uma estratégia psicológica que é usada para lidar com o estresse, né? A ansiedade ou situações emocionalmente difíceis. A gente vê aqueles videozinhos dos africanos ali, naquela pobreza, naquela miséria, e fazendo uma comédia, sorrindo, e eles com um sorriso, e a gente se pergunta, né? A gente pode fazer uma crítica social àquela cena. Eu já vi alguns textos, pessoas fazendo uma crítica social, a pessoa não tem o que comer, está se divertindo e dando risada, isso. Bom, isso é crítica social. Mas quando você vê uma psique, um ego que precisa existir ali, sorrir faz com que a vida seja suportável. Então, esse suporte é um suporte ligado ao ego. Quando alguém então enfrenta desafios emocionais, quando alguém está enfrentando algum desafio interno, o humor, então, ele pode ser uma maneira de lidar com esses sentimentos. Freud, quando escreve ali, por exemplo, sobre o mal-estar na civilização, ele coloca que uma das formas da gente não precisar se entorpecer, porque ele diz assim: a sociedade pode se entorpecer, vai se drogar, vai beber bebida alcoólica, vai se entupir de medicamentos, tudo isso é uma forma de não sentir a vida se entorpecer. Esse é um caminho. O outro caminho é aquilo que outras pessoas fazem. E o que as outras pessoas fazem? A arte, mas a arte do outro, onde eu assisto, onde eu me desloco para essa cena, me projeto. Mas um outro caminho de me iludir, de me enganar, palavra muito pesada para a psicanálise, né? Mas nós vivemos sempre sob o fantasma, sob a fantasia ou sob a ilusão. Uma forma da gente se iludir
É com humor. Então eu posso estar vivendo um grande problema na vida e eu assisto um show de humor e começo a dar risada. E aquele momento é um momento em que eu desvio a minha atenção daquilo que me torna tenso. E qual a utilidade disso para a psicanálise? É exatamente o caminho que o sonho faz. No sonho, nós, mesmo enfrentando grandes problemas, temos a capacidade de vivenciar isso. Isso é o que o Viktor Frankl acaba propondo, que nós, num ambiente caótico, nos construamos ainda como úteis a alguém. Então, ele percebia isso ali na guerra, no campo de concentração, onde as pessoas estavam morrendo, não tinha mais perspectiva de vida, e elas construíam uma fantasia de que elas seriam úteis. E muitas vezes dividindo um pão, não tem nada para comer, mas o fato de eu dividir com alguém o pouquinho que tem me dá a ilusão de que eu tenho alguma coisa. Então, o fato de eu contar uma piada sobre mim mesmo, né? Esse ato reflexivo me faz não ver a desgraça do momento que eu vivo como uma desgraça. Isso me lembra o filme A Vida é Bela, né? Onde você vê ali com maestria o diretor daquele filme conduzir a cena que deveria ser extremamente triste, depressiva, e ele leva o filho a acreditar que tudo aquilo é um jogo, é uma brincadeira, e que o papai dele está brincando ali de trabalhar, de sofrer, é um papel. Então, assim, essa é uma construção do ego. A gente não pode nunca esquecer que a nossa psique, na forma como Freud percebeu, ela é constituída não de uma unicidade, mas de um ego que tem que lidar com os dissabores. E o ego se permite se enganar. E ao fazer isso, ele também faz um engodo com o id. Como o id é cego, surdo e mudo, e ele acredita piamente, fielmente, naquilo que o ego lhe vende, então o id é o inocente da história. Todo mundo vê o id assim, o demônio em pessoa. Não! O id é uma criança, imaturo, não tem conhecimento de vida, não tem experiência. O ego é velho. O ego é o sagaz, ele tem que lidar com tudo, porque o ego é o primeiro que conheceu o mundo. E todo mundo ainda acha que o superego é o velho da história. Não, o velho astuto é o ego. Então, o ego precisa conciliar os desejos do id e os valores do superego. E como é que ele concilia isso? Muitas vezes é nos levando àquele ambiente que o sonho faz. É quem constrói o sonho também é o ego. Então, ele constrói um ambiente que não condiga com a realidade. Então, muitas vezes, a pessoa está ali, doente, prostrado, esperando a morte, e faz uma piada com a própria cena. Então, quando Freud fala do xiste, ele fala que o xiste tem esse caminho. Esse é um ponto. Um primeiro ponto é isso, eu crio esse engodo. O segundo ponto, ainda trabalhando essa questão de que o humor é uma das formas mais elevadas, Freud percebeu que quando eu escuto uma piada, eu me distraio e eu entro nesse ambiente descomprimido, de descompressão. Mas essa piada agora passa a ser fraca, porque eu já sei o final dela. Então, qual caminho eu faço? Eu conto a minha piada para alguém. Olha a figura do humor. E quando eu conto a piada para alguém, esse alguém sorri, e eu, por deslocamento, por projeção, por introjeção, eu sugo. Eu vou brincar com a palavra que eu vampirizo, mas não no sentido negativo. Eu sugo a alegria do outro. Eu sorrio com o sorriso do outro. Isso é o que Freud percebeu, que é o processo da empatia. Então, você está enfrentando o problema que você estiver enfrentando. Quando você olha para uma criança e vê o sorriso de uma criança, aquele sorriso, aquela alegria, aquela ingenuidade me faz tornar a vida menos árida. Então, você pega pacientes terminais, você pega pessoas num quadro de depressão, e se você conseguir levá-los a esse processo empático, você reduz muito isso. Outro grupo de médicos que acabou percebendo isso foi o pessoal que trabalhou, o Pat Adams trabalha esse caminho, né? Que é os doutores da alegria. Quer dizer, quando você chega para aquele ambiente hospitalar tenso, onde as criancinhas ou até adultos estão sofrendo, né? Estão ali participando da quimioterapia, né? Nessa experiência de praticamente vou morrer, e você distrai, olha, distrai, né?
Até a gente pode brincar com a palavra distrai, né? Distrair, é um desfazimento da traição, eu não me traio mais. Brincar com homofonia, não estou buscando o sentido semântico da palavra, não, mas homofônico, né? Então, assim, eu traio a mim mesmo naquele momento, eu me engano. A distração é um trazer para alguma coisa que está no contraponto. Então, o humor faz isso, ele me distrai, ele trai a minha verdadeira confiança, me levando para um ponto onde eu posso acreditar. Sabe o famoso me engana que eu gosto? Então a gente gosta de ser enganado. A gente é criado no engodo. A gente machuca o dedo quando criança, a mãe fala assim: não, não foi nada, não. Olha, ela está enganando, ela está mentindo. Então, a gente só pega essa coisa árida da mentira como uma questão ética, a gente precisa entender a mentira também como fantasia. Então, o humor se insere no campo da fantasia. Tem um outro texto onde Freud vai falar da fantasia, ele vai nos dizer que a criança não adoece. Olha, isso é muito relevante, porque a gente interpreta os quadros traumáticos só como adulto. A criança, ela escapa do trauma se ela dá conta de sorrir daquilo. Tem uma frase assim de coach, de filmes de ação, mas eu sorrio da morte, né? Aí depois até um filme que é o gato de o gato, como é que é o do gato que tem sete léguas, acho que é isso, gato de sete léguas, né? Deu um branco agora no nome. O O filme do Gato de gatinho, Botas? Gato de Botas, o Gato de Botas. Porque é bota de sete léguas, né? A confusão que eu fiz. O Gato de Botas, ele, não sei se você se assistiu, Edgar, esse último que saiu agora. Não, o último não, que é Vale o a pena. Antônio Bandeiras, né, que faz a voz e tudo. Isso. Olha, eu te confesso que quando eu assisti, até uma parte, ele falou assim: ah, como é que alguém tem coragem de pagar para ir ao cinema para assistir esse desenho? Sabe? Pensei assim, fiquei quieto, assisti porque estava junto com as filhas, sobrinhos, tudo ali. Tá, o filme é maravilhoso, o desenho é maravilhoso, muito, muito, muito bom. E ele se encontra exatamente nessa cena em que ele gastou todas as vidas dele. Então, enquanto ele tinha vidas para gastar, ele sorria da morte. Ele dava risada na cara da morte, essa é a frase dele. Aí, de repente, a morte aparece para ele e fala: eu vim, vou te buscar. E ele fala assim: você não vai me buscar, eu não vou morrer. Eu tenho 7 vidas. E aí ele fala assim: então vamos contar? Ele vai contando: você já morreu 6, então você só tem uma vida. E aí ele tenta enganar a morte. E é muito interessante que, nesse momento que ele tenta enganar, ele sai da comédia e ele passa a ter medo. Só que aí entra, por ter medo de morrer, não poder mais brincar com a morte, ele começa a não mais viver. Olha a frase que a psicanálise pode buscar. Por ter medo de morrer, ele não vive mais. Olha o quanto isso é do obsessivo. O obsessivo, por medo de perder, ele não vive, ele guarda o tempo todo para a morte. E ele vai morrer sem viver aquilo. Então, isso é um adoecimento. Quando eu sorrio, quando eu brinco com humor, quando eu me permito estar nesse lugar de dar risada da própria morte, eu me permito viver. Tem um outro filme maravilhoso também que eu esqueci o nome dele. Eu sou péssimo para lidar com nome, com personagens. Eu acho que não é Alzheimer, não, porque eu sempre fui assim. Então, o Alzheimer já me sonda há muito tempo se foi isso. Né? E eu não tenho na família um indicador de Alzheimer. Mas a demência pode já ser, né? Passou dos 40, a demência pode estar se aproximando. Mas não, estou brincando. Mas é um filme onde aquele que fez Férias Frustradas, naquela sequência mais antiga, não a nova, e tem o outro que eu fiz ao professor, é, meu mestre, meu alguma coisa assim, onde ele é um professor de música, o filho é surdo. Não sei se você lembra desse filme. Você deve ter assistido. Tá, você não está Ele, falando daquele clássico do Potier, né? não, não, não. Mas Tá, lembra, ao mestre, mas não é um ao mestre com carinho, é meu mestre, meu mundo, uma coisa assim. não lembro desse. Talvez no YouTube alguém possa nos resgatar isso para a gente, porque deixa eu só tirar o som que eu joguei o YouTube aqui.
É, para não interferir na. Talvez eu me lembro uma vez que acho que eu comentei com a Marluce sobre esse filme, ela tinha. E aí esses dois atores, eles vão para uma casa de idosos, e nessa casa de idosos, o que é do ator dos Férias Frustradas, ele encontra-se com um amigo comediante, olha o humor na história, é um comediante, e esse que foi para lá, ele é um agenciador. E ele fala assim, mas você deixou a comédia? Aí ele explica porque ele deixou para cuidar da família. Ele falou, mas agora eu quero ir para a comédia. Mas agora você está velho. Ele falou, mas olha, qual é o problema? Aí ele marca uma turnê. Olha como tem a ver com isso que a gente está falando. E nessa turnê ele fuma maconha, é aquela vida desregrada. E ele fala, mas você é muito louco, você está velho e não criou juízo, né? E todo esse embate, e aí dando spoiler no filme, ele está com câncer terminal, ele está morrendo. Ele não fuma maconha recreativa, é terapêutica, é por conta das náuseas, do enjoo que ele tem da quimioterapia. E aí só que nisso aí ele é visto como um inconsequente que e podia morrer a qualquer hora. Aí ele deixa muito claro que era aquela forma que ele queria morrer, dando risada, fazendo em outros dando risada. Então, o humor salva pessoas, o humor está nesse lugar. Então, quando a gente tira das pessoas o humor, a gente tira a saúde mental. O que mais adoece pacientes, essa é a pesquisa do Forbes, né? De perceber a pessoa recebe a notícia, você vai morrer, ele já começa, se fala, se você tem 6 meses de vida, abrevia, em 3 meses ele está morrendo. Por quê? Porque ele entra no lado sisudo da vida, sério da vida. Ele anula a criança. O humor resgata. Então, o humor ele serve como mecanismo de enfrentamento, ele possibilita a expressão do pensamento e do sentimento. As ideias elas fluem menos ameaçadoras. Ele faz exatamente o que o sonho faz, o caminho que o sonho faz. E qual é o caminho que o sonho faz? Permite que eu não me monitore, não seja fiscalizado, interditado pelo superego. Então, o ego constrói uma fantasia, por isso que o humor é construído pelo ego. Ele se defende de que forma? Ele constrói uma fantasia, uma ilusão, um contexto onde aquela cena dolorida pode vir sem problema. A gente está vivendo uma sociedade, eu não posso entrar nos detalhes sobre esse ponto da sociedade, que ela está tirando uma ferramenta. Eu entendo, né? Eu entendo assim que estão destituindo o humor, esse humor ácido, esse humor que mexe com os problemas das pessoas, em nome de um benefício. Eu consigo entender isso. Você não pode mexer com defeito de uma pessoa, um aleijo da pessoa, até a palavra aleijado não se usa mais, né? Mas um estigma daquela pessoa, você não pode tocar naquilo porque você fragiliza. Só que estão se esquecendo que é exatamente essas brincadeiras que tornava possível a pessoa dar conta de enfrentar aquilo que é traumático. Assisti agora o filme, assisti domingo. É, Sons da Liberdade, né? O Som da Liberdade. Você assistiu esse filme? Ainda não, está na minha lista. Olha, você que é pai, aquilo mexe com o fígado da gente, mexe com os rins, mexe com tudo, né? Porque você fica. É a história de um pai que leva os filhos, né, para tirar foto. A mulher fala: olha, sua filha é linda, vamos tirar foto, tal, né? E leva o filho para tirar foto, só que você não pode entrar, é uma sessão fotográfica. Aí ele olha, tá ok, sai, vai trabalhar. Quando volta, não tem mais ninguém ali. O filho é levado, né? A filha é levada, e esse pai entra em desespero. O que fazer diante dessa dor tão grande? E aí, bom, esses meninos são abusados, viram escravos sexuais. E a denúncia do filme é essa, né? Existe um mercado por trás disso. E aí vem um menininho de 5 anos que é abusado sexualmente. Quando eles fazem a avaliação dele, o médico fala assim, ele foi abusado, né? Muito abuso. E aí o adulto, agora entra o adulto, ele vê aquela cena e fala, meu Deus, acabou a vida dessa criança. O humor resgata. Porque aí se volta para Freud, né? Freud diz que a criança fantasia. O adulto é que torna a coisa difícil de. Como é que uma criança dá conta de sobreviver às intempéries? A gente está vendo agora crianças passando pela guerra. Não é agora, sempre passou, né?
A gente falava na supervisão sobre a Doutor, né? E aquele filme da Doutor sobre as crianças. Tem um filme também, Minhas 100 Crianças. Quer dizer, as crianças desse pós-guerra, como é que elas dão conta de superar a guerra? O filme A Vida é Bela conta da arte sobre isso. Então, o humor resgata. Então, a criança dá conta de sorrir da morte, de dar risada da morte, de brincar com a morte. A Ana Freud trabalha esse tema com maestria também, ao descobrir que as crianças zombavam do fantasma. Como? Fingindo que era um fantasma, uma fantasia, humor. Então, quando eu finjo que sou outro, a dor que me aflige tanto, que me angustia, ela é revisitada com outra cara. Então, eu posso brincar. O pessoal com esse estigma que se criou, até religioso, sobre o Halloween, ignora que o Halloween resolve muitas neuras que a criança tem, do bicho-papão, medo do futuro. Então, quando você se veste de morte, quando você brinca sobre a morte, as pessoas, quando só tornam isso uma coisa religiosa, jogam fora um instrumento que foi construído para nos ajudar a enfrentar a intempérie, a vida, a morte. Brincar sobre a morte ajuda a criança, quando enfrentar o luto, a elaborar, a entender que ela é dolorida, mas ela pode ser superada. Então, a comédia faz isso, a tragédia faz isso, o teatro faz isso, né? E quando a gente joga fora esses recursos, é como se você estivesse abrindo a sua geladeira, jogando fora a comida e dizendo assim: vou morrer de fome, mas fazer o quê, né? Não, mantenha as comidas ali. Por quê? Porque você vai precisar dela. Então, o humor faz esse caminho. Transforma situações sérias em algo engraçado. O humor reduz a tensão emocional. A gente poderia aqui trazer questões médicas. Se a gente pegasse um médico, um fisioterapeuta, o fisioterapeuta sabe que ele está lá lidando com o paciente, ele conta uma piada, né? Eu tenho uma paciente que é fisioterapeuta, ela tratando os pacientes, eles estão tensos, aí de repente ela solta uma piada e dá risada, aquele jeito italiano, né? Solta uma piada, o paciente dando risada para descontrair, ela conta assim, o quantas vezes com o humor ela fez a paciente de fisioterapia fazer uma manobra, pôde fazer uma manobra, porque ela distraiu a paciente. A gente faz isso no consultório, o paciente chega a situação complicada, aí você conta uma piada para ele, e ele dá uma risada, aquilo muda e ele passa a cooperar mais, né? Então, o humor reduz a tensão emocional, permitindo a perspectiva diferente sobre os problemas, né? Freud, então, ele considera o humor como uma das formas mais maduras de defesa do ego. Porque, ao contrário dos outros mecanismos de defesa, como a negação, a repressão, o que o humor vai fazer? Ajudar a enfrentar. Na negação, eu fujo. Na repressão, eu escondo de mim mesmo. No humor, eu enfrento, né? Eu enfrento o meu problema. A realidade de uma adaptação de uma forma criativa. Bom, resumindo, para a gente não ficar só nessa questão, né? O Freud, então, vai sugerir que o humor pode atuar como estratégia psicológica, bem valiosa, e vai ajudar a gente a enfrentar desafios emocionais, lidando com estresse, e mantendo o equilíbrio psicológico diante da adversidade. Esse é o caminho do humor. Você está sem som, Edgar.